Deus abençoe. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos diante de um evangelho repleto de sinais. Eu sempre digo isso, talvez vocês digam: o padre toda a vida diz isso. Mas se a gente for olhar bem, o evangelho de hoje está repleto, mas cheio, porque tem muitas coisas aqui. A gente olha sempre as coisas de forma superficial. Se eu perguntasse: o que é que vocês entenderam do evangelho? Alguém vai dizer: padre, Jesus estava na barca, junto com os discípulos, começou um vento, tiveram medo, e aí Jesus veio e ajudou. Isso é o normal, isso é o que todo mundo percebe. Mas há muitos sinais nessa história que é preciso que a gente vá entendendo. Primeira coisa, Jesus diz aos discípulos: vamos para outra margem. O que significa? É preciso atravessar o mar. Mas o que é o mar então? O que são as águas? É o lugar onde muitas vezes existe o medo. É o lugar onde muitas vezes existe as tormentas. E significa o lugar da nossa fragilidade humana. Então Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado, porque é preciso atravessar esta realidade que é difícil de enfrentar. E isso se concretizou, porque quando eles começam a fazer a travessia, começam a ventania forte, a água enchendo a barca, os discípulos se perturbando, porque era perturbador o momento. E aí Jesus está deitado com um travesseiro. Mas vocês já imaginaram o que é um travesseiro nessa literatura bíblica de hoje? O evangelista colocou de propósito, só pode,
dizer assim: Jesus estava deitado na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Olhando bem, o que é um travesseiro? No sentido da palavra de Deus. Em poucos evangelhos, o evangelista coloca um detalhe numa coisa que parece ser tão sem sentido. O que significa? Claro que significa que onde Jesus está, existe paz. Jesus é a paz. E onde é a paz se reclina, a paz se deleita, a paz não dá espaço para nada além dela. O problema é que mesmo com Cristo, os discípulos não sentiram a confiança da presença dele logo. Eles logo se apavoraram, como nós. Os discípulos é a nossa cara. Eles perderam a paz, tendo a paz no espaço deles. Jesus estava lá. É porque o que estava fora impactou mais do que quem já estava lá. Isso parece muito com a gente. O Senhor já está conosco. E a gente diz isso da boca para fora. Quer que eu diga? Eu vou dizer: o Senhor esteja convosco. Vocês dizem o quê? Vocês acreditam nisso? Acreditam mesmo? E por que que na primeira dificuldade da vida a gente se desespera? Por que que a gente joga tudo para fora? A gente começa a querer enfrentar a vida com a nossa humanidade, esquecendo que Ele já está em nós, pelo batismo e pela vida, dom de Deus. A gente fala muita coisa da boca para fora, meu povo, vocês sabem. Parece que faz de conta que não sabe, mas sabe. Aí Jesus está deitado com o travesseiro. Os discípulos acordam: Senhor. E ainda acordam reclamando de Nosso Senhor: Mas tu não está te importando não? Nós estamos aqui morrendo. Não te importas com a gente, não? Olha como parece com a gente. A gente de vez em quando diz: meu Deus, parece que o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, o Senhor não me... Todo mundo é feliz menos eu. Parece que todo mundo dá certo e eu erro. O de fora, tendo mais espaço do que aquele que já está, causa isso. Reclamação, murmuração. Senhor, acorda, estamos perecendo e não fazes nada. O Senhor se levantou. Autoridade. Preste bem atenção nos gestos. Jesus estava deitado, com o travesseiro. Os discípulos desesperados. Jesus se levanta. E aí diz: silêncio. Cala-te. A autoridade de Deus, de pé. Não há nenhuma tormenta que se possa sobressair a autoridade de Deus. O vento cessa, a calmaria. Aí agora é a vez de Jesus. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Aí aquela fofoca dentre eles, né? Com medo disseram assim: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quer dizer, ainda não entenderam quem era Cristo? Estando com Ele? Vocês querem que eu explique agora o que significa a barca? A barca é a igreja. É o lugar dos medrosos. É o lugar dos diferentes. Eu digo dos medrosos, mas vou explicar, para que ninguém fique pensando que eu estou achando que quem está na igreja é medroso por verdade. Se Cristo está, não há medo. Mas se falta Cristo, o medo reina. Prova disso é a dificuldade que a gente tem para dizer um sim para Deus.
como diz São Paulo, para abrir as portas para essa nova criatura. Como é difícil a gente dizer esse sim para Deus. Parece até que é uma coisa impossível. Parece que não se consegue. Consegue, meu povo. Agora a gente às vezes se acomoda no erro e acha que não tem jeito. Não, tem jeito. Nunca foi fácil para ninguém. O pobre do Jó estava lá, passou por tantas dificuldades, tantas provações, mas está lá perseverando. E aí e Deus vai dizer: olhe, Jó está no meio de uma tempestade, e Deus diz: quem foi que fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto? Quem foi? Foi o Senhor mesmo. No meio da tempestade, só o Senhor vem ao socorro do povo. Como a gente também. Não tem, por amor que você tenha seu esposo, a sua esposa, a qualquer pessoa, não há quem nos socorra a não ser Deus. Pode ser que alguém seja instrumento de Deus, mas quem nos salva da tempestade é Deus. Por mais que a gente às vezes mereça se afogar, pelas escolhas que a gente faz. A gente sabe que aquele caminho, aquela travessia é difícil, aquela travessia tem dificuldades, a gente teima em fazê-la, sem saber nadar, pior ainda. Sabe que não consegue, sabe que tem falhas, sabe que não consegue sobreviver, sabe que vai submergir, vai naufragar, sabe que não vai dar certo, mas teima em dizer que vai dar certo. Aí depois diz: Senhor, onde é que estavas, que não vieste me salvar? Eu acho engraçado, porque se torna engraçado. A gente cai, se afoga, porque sabia que ia se afogar, e ainda vem dizer: Senhor, me salva. Onde é que estavas tu nessa hora toda que não veio me ajudar? Ainda bem que a gente tem a certeza da presença de Deus, que veio ao encontro de Jó, que confirma o novo homem em São Paulo e que levanta os que estão se afogando. Quando eu cheguei aqui, antes da missa, eu fiz um paralelo com esta leitura, porque vi alguns barulhos. A gente não consegue atravessar, não vai conseguir atravessar o mar da vida se nem na hora da oração a gente se concentrar. Não vai. Se a gente não colocar Deus, não vai. Pode ser qualquer função aqui, pode ser até o padre, pode ser coroinha, pode ser ministro, pode ser cantor, pode ser sacristão, pode ser qualquer pessoa. Se não colocar Deus na missão, não vai para canto nenhum. Porque ninguém consegue atravessar um mar agitado com mais agitação. Não consegue. Esse é um conselho do padre para todos. A gente precisa rezar mais. Eu não estou dizendo aqui rezar só Ave Maria, Pai Nosso, que é muito importante, fundamentaliza a nossa fé, mas o principal disso é fazer o reino de Deus acontecer. Porque eu posso rezar 1000 Ave Marias, mas não faço nada do que Nossa Senhora fez. Posso rezar 3000 Pai Nossos e continuar errado e achando que estou certo. Porque na verdade não é uma ideia que salva, é uma decisão. Então, pelo amor de Deus, vamos decidir. Pelo amor de Deus, vamos decidir. Eu fico muito preocupado com a minha missão, com a missão dos meus paroquianos, para a gente descobrir o sentido da nossa existência, para a gente parar de perder tempo com coisas, situações. O tempo é muito breve. Deus amanhã pede contas. Hoje eu estava assistindo um documentário exatamente sobre isso. As pessoas que estavam em fase terminal de câncer. Como a pessoa enfrenta o seu fim
terreno. E uma pessoa dava uma aula dizendo que estava preparada, estava serena, porque a consciência estava tranquila. Como é que está a nossa consciência diante de Deus? Diante de tanta coisa, confusões, brigas, enfrentamentos, polarizações, é gente pegando. Você liga a televisão, é um gritando, outro gritando, é outro atrás, é outro de. Está assim a vida. Se a gente para escutar uma situação, é um esposo querendo pegar a história, denegrir a esposa, um querendo destruir o outro. Não dá, não pode. Não é assim. E antes que pense que o padre está chateado, não está não. Eu só acredito no que estou falando. Até hoje tem sido assim. Amém.